Na verdade, quando nós cantamos na liturgia, é o próprio Cristo que encanta em nós ao Pai. O Senhor preparou um banquete, ó famintos de amor acorrei. O cordeiro já foi imolado, vinde todos, toma e comei. O cordeiro já foi imolado, vinde todos, toma e comei. Já foi preparada a festa do Rei, a mesa está posta, ó vinde comei. O novo cordeiro já foi imolado, seu corpo, pão vivo, a todos foi dado. Olá! Eu sou Adriano Geraldo, atual coordenador da Subcomissão para a Música Litúrgica da Arquidiocese de Pouso Alegre. É com imensa alegria que eu dou início a estes vídeos, a esta série de vídeos que procura apresentar uma formação litúrgico-musical para as nossas comunidades. Nós bem sabemos que todas as nossas comunidades passam por grandes dificuldades quando se trata de cantar a liturgia. Infelizmente, por uma série de motivos, nós não temos uma música adequada para as nossas celebrações e que expresse de fato o mistério pascal de Cristo desdobrado nas diversas celebrações do ano litúrgico. Isso acontece por causas muito bem definidas e muito variadas, seja a falta de formação litúrgico-musical ou até mesmo a influência muito negativa de algumas missas midiáticas, que nada mais são do que shows apresentados pelos canais de comunicação e que acabam não se tornando um bom modelo para ser seguido. Nossa intenção neste canal e com esta série de vídeos é possibilitar que você, ministro da música litúrgica, possa formar-se a partir do estudo e da reflexão sobre a teologia, a liturgia, a espiritualidade e as técnicas da música litúrgica. A música e o canto são partes integrantes da liturgia e, portanto, devem falar a mesma linguagem e expressar o mistério pascal de Cristo, desdobrado nas diversas celebrações do ano litúrgico. O canto e a música não são apenas um adendo à liturgia, mas são a liturgia em sua excelência, no seu ponto mais alto, que é o louvor de nós todos, filhos e filhas de Deus, reunidos em Cristo, sendo seu corpo e ele a cabeça, que eleva ao Pai o perfeito canto de louvor e de glória. Neste e nos próximos vídeos, vamos falar a respeito da música litúrgica no ciclo pascal, composto pelos tempos da Quaresma, o Tríduo Santo Pascal e o tempo da Páscoa, que se estende até a solenidade de Pentecostes. Hoje, de modo especial, vamos começar falando do canto litúrgico no tempo da Quaresma. O cordeiro já foi imolado, vinde todos, toma e comei. Cantemos ao Senhor com hinos de alegria. Cantemos ao Senhor com hinos de alegria. Aclamai ao Senhor a terra inteira, servi ao Senhor com alegria. Antes de qualquer coisa, é importante trazer aqui alguns lembretes para escolhermos as músicas que vamos cantar nas liturgias. Primeiramente, as melodias não podem ser
tão rebuscadas, tão refinadas, mas devem permitir a participação da Assembleia junto do canto do coro. O coro tem a função de sustentar, dar sustento ao canto de toda a Assembleia reunida. Toda a Assembleia, num uníssono, simbolizam o próprio Cristo que canta ao Pai, o Cristo cabeça e nós o corpo. Além do mais, precisamos lembrar que a palavra é que deve estar em evidência. A música, ela está a serviço da palavra dentro da liturgia. Portanto, jamais podemos sacrificar a palavra ou o sentido dos textos litúrgicos para beneficiar ou para colocar em evidência alguma melodia. Na verdade, precisamos tomar consciência que nós, ministros da música litúrgica, quando vamos exercer o nosso ministério, devemos deixar de lado nossos gostos, nossas convicções pessoais e entender que os nossos dons naquele momento são colocados ao serviço da Igreja, de toda a Assembleia orante que com Cristo louva o Pai. Vale lembrar ainda que os documentos da Igreja prezam pela simplicidade não apenas da música, mas de todos os elementos da liturgia, porque a simplicidade expressa a presença do próprio Deus. A beleza se expressa através da simplicidade. É por isso que também as nossas melodias devem atender a uma simplicidade, que não é banal, mas que coloca em evidência o mistério da palavra, que se faz carne e ressoa em nossas celebrações litúrgicas. Os instrumentos saibam o seu devido lugar e não se sobreponham de modo algum às vozes. Como havíamos dito, na liturgia, na música litúrgica, a música está a serviço da palavra e é a palavra que tem de estar em evidência. Os ruídos que possam atrapalhar esta proclamação da palavra devem ser evitados com frequência. Sempre vemos que muitos dos grupos de canto de nossas comunidades acabam exagerando no som dos instrumentos, não permitindo que as vozes e a palavra sejam ouvidos e contemplados pela Assembleia. A liturgia não pode ser assim. Ela tem de colocar em evidência os textos litúrgicos que são, de outra forma falando, também textos catequéticos. Reconciliai-vos com Deus, em nome de Cristo rogamos, e não recebais em vão sua graça, seu perdão. Eis o tempo favorável, o dia da salvação. Uma vez que nós dissemos que o canto e a música é parte integrante da liturgia e também é uma forma de catequese através dos textos, precisamos pensar que o canto e a música dentro da liturgia devem estar de acordo com o espírito da celebração na qual é cantado. Neste sentido, vamos pensar um pouco mais sobre a espiritualidade da liturgia e como a Quaresma deve ser vivenciada em se tratando de se cantar a liturgia, de se cantar de acordo com o espírito próprio do tempo e de cada celebração. É importante dizer que a Quaresma não é um tempo de tristeza, mas sim um tempo de preparação, e uma preparação que exige de nós um silêncio de interiorização. Quando falamos que o tempo quaresmal é um tempo mais silencioso do que outros tempos, como a Páscoa,
que é um tempo festivo, isso não quer dizer que trata-se de um tempo repleto de tristeza, mas sim de um tempo de preparação em que nós nos recolhemos para, de fato, nos olharmos e nos prepararmos para a celebração da Páscoa do Senhor. De fato, a Quaresma é o tempo de preparação para o Tríduo Santo Pascal e, de modo muito especial, para a grande noite da Vigília Pascal, celebração na qual nós fazemos memória e atualizamos o mistério da ressurreição de Jesus e participamos deste mesmo mistério, uma vez que com Cristo nós morremos e ressurgimos através do batismo. A Vigília Pascal, a noite da Páscoa, é a grande noite batismal, é a grande noite da ressurreição em que nós comungamos com Cristo em sua ressurreição. Por isso, o tempo da Quaresma é também um tempo de penitência, de conversão, no sentido de, olhando para dentro de nós, deixar o homem velho para nos inspirar no homem novo em Cristo Jesus. Neste sentido, o tempo quaresmal é um tempo de silêncio e um tempo de introspecção. Não um silêncio de tristeza, mas um silêncio de voltar-se para si, voltar-se para as suas ações e medir as suas próprias ações de acordo com a vontade de Deus. Na liturgia e de modo especial no canto litúrgico, este silêncio de introspecção se faz presente através dos instrumentos que são silenciados, em sua maioria, ficando apenas um ou dois instrumentos para sustentar o canto. Além do mais, também não cantamos toda a liturgia, deixamos alguns cantos, como as aclamações, para serem solenemente cantadas no tempo pascal, dando grande destaque de festa, de alegria, de vida, que é próprio do tempo que se segue à solenidade da Páscoa. Nós, ministros da música litúrgica, devemos estar atentos para perceber que no período da Quaresma é um período de retirar-nos um pouco da nossa atividade para deixar que o silêncio orante penetre nos corações. Instrumentos retirados, somente algum instrumento para sustentar o canto cantado de um modo mais simples, de um modo mais introspectivo. Isso tudo contribui para fazermos a experiência da Quaresma enquanto um tempo de voltar-se para si e pensar em si a partir do Evangelho e do pedido do Senhor. Graças, seu perdão, eis o tempo favorável, o dia da salvação. Vocês já devem saber que o canto do Glória é omitido na Quaresma, a não ser nas solenidades de São José e da Anunciação do Senhor, que podem acontecer dentro do período quaresmal e que tem lugar nos dias 19 e 25 de março, respectivamente. Além disso, na missa do Crisma, que é realizada como sinal de unidade do clero da diocese com o seu bispo, também canta-se o Glória. Excetuando estas celebrações, o canto do Glória é reservado para o tempo pascal, como um canto de alegria e de júbilo, e ao mesmo tempo um canto de prece ao Cristo Jesus feito Senhor, para que venha em nosso socorro, para que tenha piedade de nós, Ele que é o Cordeiro de Deus. Além do mais, não cantamos também ou não pronunciamos a palavra Aleluia, mas aqui precisamos tomar um pouco de cuidado. Uma vez que a aclamação ao Evangelho não pode conter a palavra Aleluia, nós temos que cuidar para que o refrão seja de fato uma aclamação. Assim, não podemos substituir o canto de aclamação ao Evangelho, o Aleluia, que comumente é cantado, por cantos de escuta, como Eu Vim para Escutar, Shema Israel, entre outros. Os cantos devem aclamar o Cristo que vai falar para nós. Assim,
cantos como louvor e glória a ti, Senhor, honra, glória, poder e louvor, glória a vós, ó Cristo Rei, são cantos indicados como aclamação ao Evangelho no tempo quaresmal. Mas vamos adiantar um pouco para que todos possam compreender aquilo que estamos trabalhando agora. As partes fixas da missa são os cantos do ato penitencial, do Glória, o Creio, o Santo e o Cordeiro. Esses cantos não mudam, não alteram em sua letra, em qualquer celebração do ano. São cantos quando se canta o próprio rito, e não cantos que acompanham algum outro rito. Dissemos que no tempo quaresmal o Glória é omitido, mas as outras partes fixas, o ato penitencial, o Creio, o Santo e o Cordeiro, permanecem com as mesmas letras. Aliás, para o ato penitencial existem algumas possibilidades próprias para o tempo quaresmal de fórmulas no missal romano. Vale a pena conferir quais são estas fórmulas. Vamos colocar algumas delas aqui para entendermos como essas fórmulas cantam de fato o espírito da Quaresma também no ato penitencial. O missal romano nos apresenta algumas possibilidades de fórmulas para o ato penitencial durante os diversos tempos que compõem o ano litúrgico. De modo especial, estas fórmulas procuram expressar um pouco mais da espiritualidade e da liturgia próprios daquele tempo. As fórmulas sugeridas para o tempo da Quaresma trazem à tona a temática da conversão, a temática batismal e, por sua vez, da preparação pascal. A primeira fórmula traz o seguinte texto: Senhor, que nos mandastes perdoar-nos mutuamente antes de nos aproximar do vosso altar, tende piedade de nós. Cristo, que na cruz destes o perdão aos pecadores, tende piedade de nós. Senhor, que confiastes à vossa Igreja o ministério da reconciliação, tende piedade de nós. O texto da segunda forma diz o seguinte: Senhor, que na água e no Espírito nos regenerastes a vossa imagem, tende piedade de nós. Cristo, que enviais o vosso Espírito para criar em nós um coração novo, tende piedade de nós. Senhor, que nos tornastes participante do vosso corpo e do vosso sangue, tende piedade de nós. Por fim, a terceira fórmula diz o seguinte: Senhor, que fazeis passar da morte para a vida quem ouve a vossa palavra, tende piedade de nós. Cristo, que quiseste ser levantado da terra para atrair-nos a vós, tende piedade de nós. Senhor, que nos submeteis ao julgamento da vossa cruz, tende piedade de nós. Já os cantos de entrada e comunhão devem estar intimamente ligados ao texto do Evangelho e aos demais textos bíblicos, mas sobretudo ao Evangelho. Existem antífonas próprias no missal romano para cada domingo e cada celebração do ano. Dentro de uma hierarquia dos cantos litúrgicos e das letras, nós deveríamos optar pelas antífonas musicalizadas. Mas como sabemos que é um pouco difícil encontrar as antífonas todas musicadas para cantarmos na liturgia, temos a liberdade de escolher outros cantos, desde que eles estejam em íntima conexão com o Evangelho, com o tempo e, ao mesmo tempo, que cantem o espírito da liturgia, que cantem o espírito daquela celebração no qual são cantados. Assim, devemos observar quais são os evangelhos, como eles se articulam com as outras leituras do dia e, a partir daí, escolher os cantos que nós vamos cantar.
vamos dar uma olhada nos evangelhos de cada domingo da Quaresma e também nas antífonas correspondentes a cada domingo e, ao mesmo tempo, pensar em algumas sugestões e possibilidades de canto para este tempo. Para este nosso pequeno exercício de preparação litúrgica, nós vamos tomar por base os textos dos domingos da Quaresma do ano B, que são os textos que serão proclamados em nossas liturgias no decorrer deste ano. O ciclo dominical da Quaresma do ano B tem por temática geral a glorificação de Cristo. Este é o tema, ou a ideia, ou o espírito que permeia os textos todos das celebrações dos domingos da Quaresma do ano B. O Evangelho do primeiro domingo da Quaresma narra para nós as tentações de Jesus no deserto e sua vitória sobre as tentações. As antífonas, tanto de entrada como de comunhão, concordam com o espírito daquilo que é proclamado no Evangelho. A antífona de entrada diz: "Quando meu servo chamar, hei de atendê-lo, estarei com ele na tribulação, hei de livrá-lo e glorificá-lo, e lhe darei longos dias." Já a antífona de comunhão canta: "Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus." O segundo domingo da Quaresma traz para nós a narrativa da transfiguração de Jesus. As antífonas também concordam com o Evangelho. A antífona de entrada diz: "Meu coração disse, Senhor, buscarei a vossa face. É vossa face, Senhor, que eu procuro. Não desvieis de mim o vosso rosto." E a antífona de comunhão: "Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu amor. Escutai-o." O primeiro e o segundo domingo da Quaresma trazem sempre os evangelhos com as mesmas temáticas no ano A, B e C. Sempre no primeiro domingo da Quaresma ouviremos a narração das tentações de Jesus e no segundo domingo da Quaresma ouviremos a sua transfiguração. Em cada ano, um evangelista é tomado como base para a liturgia. A partir do terceiro domingo da Quaresma, os evangelhos proclamados nos introduzem nas temáticas próprias da Quaresma daquele ano litúrgico. O evangelho do terceiro domingo da Quaresma narra para nós a chegada de Jesus no templo, vendo ali comerciantes e se enfurecendo com eles, pois tratavam o lugar de Deus como um lugar qualquer. Ainda Jesus diz neste evangelho: "Destruí este templo e em 3 dias o levantarei", fazendo referência à sua Páscoa que ocorreria dentro de pouco. Novamente, as antífonas de entrada e de comunhão concordam com o Evangelho, criando um espírito da liturgia. "Tenho os olhos sempre fitos no Senhor, porque livra os meus pés da armadilha. Olhai para mim, tende piedade, pois vivo sozinho e infeliz", diz a antífona de entrada. A antífona de comunhão canta: "Até o pássaro encontra um abrigo e a andorinha um ninho para pôr os seus filhotes. Nos vossos altares, Senhor Deus do universo, meu Rei e meu Deus. Felizes os que habitam em vossa casa, sem cessar podem louvar-vos." O quarto domingo da Quaresma é também conhecido como Domingo da Alegria, uma vez que os textos expressam, de certo modo, a alegria pela proximidade da Páscoa e a alegria pela salvação oferecida pelo Filho de Deus. Esta mesma alegria está expressa de modo muito especial na antífona de entrada, que diz: "Alegra-te, Jerusalém, reuni-vos vós todos que a amais,
Vós que estáis tristes, exultai de alegria, saciai-vos com a abundância de suas consolações. O Evangelho narra para nós o diálogo entre Jesus e Nicodemos, no qual Jesus diz que veio para trazer a salvação a todos. A antífona de comunhão canta: O Senhor ungiu os meus olhos, fui e lavei-me, comecei a ver e acreditei em Deus. O quinto domingo da Quaresma narra para nós, no Evangelho, o discurso de Jesus dizendo que se o grão de trigo cai na terra e não morre, ele não produz frutos. Assim também, Jesus fazia referência à sua vida, dizendo que deveria ter fim para que uma nova vida pudesse nascer. Concordando com o Evangelho, a antífona de comunhão diz: em verdade eu vos digo, se o grão de trigo não cai na terra e não morre, fica sozinho, mas se morrer, produzirá muitos frutos. Já a antífona de entrada canta: a mim, ó Deus, fazei justiça, defendei a minha causa contra a gente sem piedade. Do homem perverso e traidor, libertai-me, porque sois, ó Deus, o meu socorro. Estes são os fundamentos para escolhermos bem as músicas que vamos cantar nas nossas celebrações. Elas devem estar de acordo com o espírito de cada celebração, de acordo com o Evangelho, de acordo com as antífonas na medida do possível. Mas quando nós não podemos cantar as antífonas, podemos, contudo, cantar outros cantos que estejam imbuídos deste mesmo espírito e com as características que nós mencionamos lá no início do vídeo. Caso você queira conhecer algumas melodias, alguns cantos que podem ser utilizados neste tempo da Quaresma, vamos deixar no nosso canal alguns vídeos com as sugestões para cada domingo do tempo quaresmal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no nosso canal, curtam os nossos vídeos e fiquem de olho sempre nas atualizações. Aproveitem para conferir os vídeos com as sugestões de canto para cada domingo do tempo quaresmal. As partituras podem ser baixadas através do link que se encontra aqui na descrição do vídeo. Até a próxima!